Bom dia, bem-vindos à nossa aula do Srimad Bhagavatam. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yasodhanandana Brajajanaranjana Yasodhanandana Brajajanaranjana Yamuna Tirovanachari Yamuna Tirovanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yasodhanandana Brajajanaranjana Yasodhanandana Brajajanaranjana Yamuna Tirovanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então, lendo do Srimad Bhagavatam, terceiro
Canto, capítulo 32, emaranhamento em atividades fruitivas. Hoje iremos ler o verso número 8. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dvipararda vasaneya pralayo brahmanastute tavadaryasate lokam parasya parachintakaha. Dviparardha, dois parardas. Avathani, no fim de. Yaha, a qual. Pralayaha, morte. Brahmanaha, do Senhor Brahma. Tu, de fato. Te, eles. Tavat, até que. Adhyasate, residem. Lokam, no planeta, Parasya, do Supremo, Parachintakaha, pensando na suprema personalidade de Deus. Os adoradores da expansão Hiranyagarbha, da personalidade de Deus, permanecem dentro deste mundo material até o fim de duas parardhas, quando o Senhor Brahma também morre. Significado por Srila Prabhupada. Uma dissolução acontece no fim do dia de Brahma e a outra no fim da vida de Brahma. Brahma morre ao final de duas parardhas, momento no qual todo o universo material é dissolvido. Pessoas que adoram Hiranyagarbha, a expansão plenária da suprema personalidade de Deus, Garbhodakashai, Vishnu, não se aproximam diretamente da suprema personalidade de Deus em Vaikuntha. Elas permanecem dentro deste mundo material em Satyaloka, ou outros planetas superiores, até o final da vida de Brahma. Então, com Brahma, elas se elevam ao reino espiritual. As palavras Prasya Parachintakaha querem dizer sempre pensando na suprema personalidade de Deus, ou estando sempre em consciência de Krishna. Quando falamos de Krishna, referimos-nos à categoria completa de Vishnu Tattva. Krishna inclui as três encarnações Purusha, a saber, Mahavishnu, Garbhodakashai Vishnu e Kshirodakshai Vishnu, bem como todas as encarnações juntas. Confirma-se isso no Brahma
Samhita. Ramadi Murti Sukala Niyamenatishtam. O Senhor Krishna está perpetuamente situado em suas muitas expansões, tais como Rama, Nrisimha, Vamana, Madhusudana, Vishnu e Narayana. Ele existe com todas as suas porções plenárias e porções de suas plenárias. E suas porções plenárias. E cada uma delas é igual à Suprema Personalidade de Deus. As palavras Prasya Parachintakaha referem-se àqueles que são plenamente conscientes de Krishna. Tais pessoas entram diretamente no reino de Deus, os planetas Vaikuntha, ou se são adoradores da porção plenária Garbhodakashai Vishnu, permanecem dentro deste universo até a sua dissolução e depois disso entram lá. Om Jnanati Mirandasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshuru Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastatya Desatarine Sri Chaitanya Mano Pistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Dviparardhavassaneya Pralayo Brahmanastute Tavadadyasate lokam parasya parachintaka. Os adoradores da expansão Hiranyagarbha, da personalidade de Deus, permanecem dentro deste mundo material até o fim de duas parardhas, quando o Senhor Brahma também morre. Então, aqui neste começo do capítulo 32, o Senhor Supremo continua a instruir, não, a sua mãe Devahuti, pelo que me engano, entende? Aqui, depois de escrever, né, a situação dos materialistas, Sr. Kapila Devi, que, portanto, eles, mesmo que eles se ocupem em atividades piedosas, adorando os antepassados, adorando aos semideuses, né, mas que são desprovidos de bhakti, são desprovidos do serviço devocional. Essas pessoas, elas, ao deixar esse corpo, se elas têm o mérito de atividades piedosas, né, por estarem seguindo as regras, né, as regulações dos Vedas, né, vivendo no Dharma, elas
alcançam os planetas celestiais. Tá? Então, elas desfrutam, como o próprio da Lua, né? E daí, quando o seu karma as conduz, depois desse desfrute, elas retornam à Terra, onde elas vão desfrutar mais ainda. Ou seja, porque os sistemas, os planetas celestiais, eles, na verdade, nos planetas celestiais, a alma não esgota totalmente o seu crédito karma, o seu mérito kármico, piedoso, não? Ou da mesma forma como quando ela está no inferno. É dito que mesmo a situação nos planetas celestiais, ou a situação dos planetas infernais, é uma situação onde a alma tem o seu corpo sutil reprogramado, não? Para uma existência de acordo com o karma que ela acumulou na vida passada. Então, na verdade, no paraíso, a pessoa ela fica condicionada a uma vida de prazer muito elevado. E aí, o resto, uma grande parte, né, deste mérito piedoso, ela vai desfrutar depois no planeta Terra. É dito que alguns são muito, muito, muito piedosos. Eles renascem numa parte diferente de Bhumandala, que não é somente essa parte de Bharatavarsha em que nós nascemos, onde elas podem desfrutar muito. É dito que algumas partes de Bhumandala, outros Dwipas, outras ilhas, apesar de ainda ser dimensões da Terra, que elas nascem como seres humanos, mas elas nascem numa dimensão celestial. Para falar que existe o paraíso celestial, existe o paraíso terrestre também. Então ali elas têm karma muito, muito piedoso, elas não vão conseguir desfrutar tanto nesta terra de Bharatavarsha, então elas desfrutam lá antes de depois deixarem esse corpo material e poderem continuar o seu progresso, a sua evolução. Agora, aquelas almas que não se ocuparam meramente de atividades kármicas, que podem dar méritos, elas alcançam um outro destino. Por isso que é descrito na Bhagavad Gita mesmo, não? Que quando a pessoa morre, há dois tipos de destinos. Existe aquela morte que tem volta. E temos depois aquela morte que não tem volta. Então vamos falar. Esse caminho que tem volta é chamado Pitriana. Entende? O que vem a ser esse caminho do Pitriana? Entende? O caminho dos antepassados, ou dos chamados manes, de acordo com a cultura romana, né? Os manes, os antepassados. Entende? É um caminho que é iluminado pela lua, né? Conduz à dimensão dos ancestrais, tá? Pelo portal da morte. Então você vai lá naquele mundo celestiais. Então aquelas almas piedosas, né, que seguiram os rituais das escrituras, foram caridosas, foram virtuosas, mas que cultivam ainda o desejo pelo resultado de suas atividades piedosas, caridade, votos, adoração aos diferentes semideuses, etc. Então, eles vão conduzir até a Lua, como foi dito no verso anterior, não? Chandraloka, a região lunar, onde elas podem desfrutar de uma imensa felicidade, como recompensa de suas ações piedosas. E também elas ali têm o seu corpo sutil, reprogramado para continuar o desfrute no próximo nascimento, na dimensão terrestre, quando elas nascem na Terra. Entende? E aí elas se envolvem de novo nas atividades kármicas, né? E esse destino é descrito na Bhagavad Gita, mas também nos Upanishads, né? Que diz que aquelas pessoas que vivem na sociedade humana, praticando sacrifícios, de trabalho de utilidade pública, de caridade,
elas vão para, como dizer, vão para a fumaça. Dhuma. Ataya emigramaista pure datan iti upasane te udhuman. Ela diz, viram? Abhyasam bhavanti dhumaratring ratira parapaksha aparapakshat yang shabdakshinat masanstanaiti shangvatsarang abhiprapnuvanti. E aí, da fumaça que elas alcançam, elas vão para a noite, Ratri. E da noite elas passam para a quinzena escura da lua, né? E da quinzena escura da lua elas vão para os 6 meses em que o sol está no hemisfério sul. E de lá elas alcançam Samvatsara, o ano, tá? E aí continua descrevendo também. E Masebhya pitrilokam pitrilokat akasham akasha chandramasam. E dos meses, não, como eu falei, elas vão para o mundo antepassado, no mundo dos antepassados elas vão passando pelo espaço Antariksha, né? Elas alcançam o planeta Lua. E lá elas residem até esgotar o resultado de uma parte do resultado das suas ações, e elas voltam pelo mesmo caminho em que elas voltaram. Então, portanto, esse caminho chamado Pitriana é diferente do caminho daquelas pessoas que se ocupam em atividades espirituais, tá? Que é chamado o caminho dos devas, tá? Então, ou seja, depois da morte, segundo a natureza da consciência dela e o mérito kármico das atividades passadas dela, ela tem 2 destinos diferentes, tá? Depois da morte. Então esse destino que eu já falei, do Pitriana, é um, e o outro é o de Devayana, o caminho dos seres iluminados, não? Os devas, aquele sentido. Deva não está se referindo meramente aos devatas, aos semideuses, porque não é um caminho dos semideuses, é um caminho que você sai da região dos semideuses. Mas nesse sentido está usando a palavra Deva no sentido de seres que brilham, seres iluminados, não? O caminho dos. Esse primeiro caminho, ele é iluminado pelo sol, tá? Então, e só trilham aquele caminho aquelas pessoas que são Tattvaviti, que estão situados na verdade. Satyam eva jayate nandritam satina panta vitato devayanam. Isso é explicado no Mundaka Upanishad, em que ele fala exatamente isso. Unicamente a verdade vence. Satyam eva jayate, isso é um ditado muito falado, não? Somente a verdade vence, não a falsidade. Pela verdade a pessoa alcança este caminho divino, esse caminho dos deuses. E esse caminho conduz à libertação progressiva da existência material por meio do jnana, do conhecimento. Tá? O conhecimento, aquele conhecimento, esse é o conhecimento que o jnana diz, o conhecimento soteriológico, como na Bíblia faz, conhecei-vos a verdade e ela vos libertará. Isso já foi explicado na Bíblia, não? Entende? E, portanto, esse é o quem tem esse conhecimento soteriológico, ele pode trilhar esse caminho divino. Então, há um mantra no Rig Veda também, né, o que é chamado mantra Mrityu Mantra. Para Mrityu anuparite parihi pantam yastu shvaitaro devayanaha. Ó morte, é uma prece no Rig Veda que fala: ó morte, parte por outro caminho, que é o seu próprio e distinto do caminho dos deuses, do Pitriana. Tá? Então, ou seja, aquela pessoa que está qualificada para esse caminho, ela se livra da morte. Ela não é levado para Yamaraj. Ela não é levada para Yamaraj e, portanto, não recebe, entende, o direcionamento ou para o paraíso, no mundo dos antepassados, no mundo da lua, ou para
o inferno, na região de Yamaraj. Não, a morte não tem jurisdição para essa pessoa que está situada na verdade. Tá? Então, nesse caminho da verdade, as pessoas que levaram uma vida extremamente pura, devotando-se integralmente, não é de vez em quando, mas integralmente à meditação do absoluto Brahman. Mas, que apesar disso, mesmo tendo conhecimento espiritual, elas não conseguiram obter a autorrealização plena em vida, que é chamada Jiva Mukta. O que é Jiva Mukta? É um tipo, é aquele que já se liberta antes da morte, na vida. Ou seja, aquela pessoa que consegue, mesmo ainda estando num corpo material, ela purifica completamente a sua consciência e ela pode, pela graça de Krishna, já desenvolver o seu corpo espiritual em vida. Aí a pessoa se torna uma pessoa meio bipolar, né? Ela tem o corpo material e vive na dimensão material, e quando ela entra em transe, ela está lá em Vrindavana, ela está lá em Vaikunta, está no mundo espiritual. Porque o mundo espiritual não é um lugar físico que você vai, né? Sair dessa terra, um foguete, vai passar, sair da Via Láctea e vai chegar lá no mundo. Não é um lugar físico. Vrindavana, no mundo espiritual, é um estado de consciência. Então, aquela pessoa que consegue, pela Premanjana Churita Bhakti Vilochanena Santata Daivaridayesho Vilokayanti Yanshamashundaranga Chincha Gunasha. Então, aquela pessoa que untou a sua consciência com a polpa de Bhakti, amor puro por Krishna, Shantasadaiva, eles sempre vivem em Vrindavana. Eles podem ver Krishna sempre situado no seu coração. Então, Krishna, pela sua potência inconcebível, ele cria uma exceção para o devoto que se desenvolveu Baba, que desenvolveu o seu sentimento de amor por Deus e cujo sentimento evoluiu até o estado pleno de Prema, tem amor puro por Krishna. Então, aquela pessoa que alcançou esse estado de amor por Deus, pela graça de Krishna, ele já pode, mesmo nessa vida, ver Krishna aqui, falar com Krishna. Não é apenas uma coisa abstrata, simbólica. Uma vez Srila Prabhupada estava conversando, não, parece que um jornalista ou uma jornalista, não me lembro, dando uma entrevista. Aí no momento ele descreveu que ele falava que ele estava com Krishna. Aí ela falou, mas como que é você vê Krishna? Falou assim. Aí um devoto que estava ali assistindo a aula, né, chegou e falou, sim, Prabhupada quis dizer. Prabhupada ficou muito bravo. Prabhupada regalou, falou, eu não quis dizer nada. Eu vejo Krishna aqui na minha frente. Então, na verdade, isso é a posição de quem alcançou Jiva Mukta pela Achintya Guna Swarupam, pela potência inconcebível de Krishna. Achintya Guna, Krishna manifesta o seu Swarupa, a sua forma eterna, a sua morada eterna, suas atividades eternas. Então, o devoto puro de Krishna, Krishna vai se manifestar. O problema é que nós não nos purificamos suficientemente, nós não agimos de uma forma que expressamos o nosso Laulyan, o nosso desejo intenso de ver Krishna. E, portanto, Krishna não se manifesta. Porque a manifestação de Krishna, da sua forma, da sua morada, está tudo incluído. Krishna nunca está sozinho. Krishna significa Krishna e seu Dhamma, Krishna e seus associados. Quando Krishna se manifesta, toda a dimensão espiritual se manifesta. Então, essa é a condição do Jiva Mukta, que por desenvolver Prema Bhakti, Prema Bhava, emoção espiritual por Krishna amadurecida, Krishna, ele, pela sua graça, pela sua Achintya Shakti, sua potência inconcebível. Mas primeiro nós temos que untar
nós temos que untar a nossa visão, os nossos sentidos, a nossa existência. E como que nós untamos os nossos sentidos e nossa existência? Através da associação com os devotos puros de Krishna, associação com o Sadhu Sangha. A nossa fé vai crescer nessa associação, no serviço aos associados eternos de Krishna. Porque, na verdade, este é o sadhana mais elevado. Ou melhor dizer, é um sadhana, mas é um sadhana introspectivo. Que nós queremos servir a Krishna de acordo com o modelo de seus associados eternos. Então, Krishna e seus associados eternos, quando vem a nossa dedicação, nosso desejo, Laulyam Lalasamai. Uma vez perguntaram a Srila Prabhupada quanto tempo que demora para se tornar um devoto puro. Aí Srila Prabhupada fala assim, depende, pode demorar uma fração de segundo imediatamente, ou pode demorar muitos nascimentos, tudo depende do seu Laulya, do seu desejo de fazer isso. Então, se nós não temos um desejo, nós não vamos ter a motivação de atrair a graça de Krishna. Então por isso que o processo da consciência de Krishna, quando Krishna explica no 12º capítulo do Bhagavad Gita, Bhakti, é ocupar toda a sua mente, toda a sua inteligência, sem se desviar de Krishna. Essa é a posição ideal. Certamente que Krishna é tão misericordioso que mesmo que nós não estejamos nessa posição ainda, ele aceita o nosso serviço de alguma forma, né? Akama sarvakamova mokshakama udaraditi vrena bhakti yogena yajeta purusham param. Por isso que as pessoas que são inteligentes, aquelas pessoas que são espertas de verdade, o dharadi significa aquela pessoa que a sua inteligência é desenvolvida. Porque enquanto nossa inteligência ainda é subdesenvolvida, nós não aceitamos o serviço a Krishna. Nós queremos ser Krishna. Agora, aquela pessoa que de fato, por isso que serviço devocional é Buddha Yoga, é a consequência da iluminação da nossa consciência. Então, portanto, essas pessoas que são inteligentes, elas adoram Krishna. E Ajita Purusham Param, elas adoram o Senhor Supremo, mesmo que ela seja Sarvakama, cheia de desejos materiais, Moksha Kama, mesmo que elas tenham o desejo de se libertar desse mundo material, e mesmo que a Kama, ela não tem nenhum desejo, não importa, portanto, é adorar a Krishna. Então, portanto, esses devotos que demonstraram o seu desejo de adorar Krishna, quando esse amor se torna intenso, esse desejo tão intenso, Krishna, pela sua potência inconcebível, lhe dá acesso à sua morada espiritual. Então aqui nós estamos falando aqui sobre o caminho dos Devayanas. Os Devayanas, eles não se libertam nessa vida, mas eles seguem o caminho dos sábios. E nesse caminho eles levam a vida muito pura, né? Meditando, estudando, adquirindo conhecimento espiritual, tá? Então, quando eles abandonam esse corpo, se eles chegarem a um nível de purificação, eles alcançam o moksha. E, portanto, o moksha ainda também pode ser preparatório. E o que acontece? Eles vão ser conduzidos, não? Como na hora da morte, eles não têm desejos materiais. O seu desejo é espiritual. Mas ele ainda não alcançou o samadhi, ele ainda não alcançou o prema, ele não alcançou ainda bhava, o amor por Krishna, mas ele se desapegou do prazer material, ele purificou a sua consciência do prazer espiritual, aí ele não nasce, ele não vai para a jurisdição de Jamaraj. Ao contrário, ele sai. Essas pessoas são conduzidas até Brahma Loka.
este caminho para Brahma Loka, tá? Então, que é o sistema planetário mais elevado dentro do universo material, e de lá, no devido tempo, obtém a liberação. Então lá eles vão ser liberados, entende? Quando chega o fim deste universo com Brahma, então, é um caminho que não tem volta, é um caminho progressivo, que vai até o fim da vida de Brahma, que ele vai. E esse caminho também, entende? Como eu falei, resumido, né, no Chandogya Upanishad, ele fala assim, então aqueles que estão em conhecimento e aqueles que viveram uma vida de renúncia neste mundo, que seguem uma vida de fé e austeridade, vão para a luz na hora da morte. E da luz eles vão para o dia, do dia para a quinzena clara, da quinzena clara para os 6 meses que o sol está no norte. Então, isso é explicado no Chandogya Upanishad. E depois ele fala aqui também. E aí, eles agora, esse caminho dos deuses. Então, portanto, lá eles ficam junto com Brahma. E aí eles se libertam no fim da morte. Então, como este verso da aula de hoje diz aqui, aquelas pessoas que são inteligentes e purificaram sua consciência, desculpa, eu mudei, eu peguei o verso errado. Então, então aqui nesse verso de hoje fala, adoradores da expansão Hiranyagarbha da personalidade de Deus permanecem dentro deste mundo material até o fim da vida de Brahma, que é 2 Pararda. Então o que é que significa isso? Quem são aqueles que adoram Hiranyagarbha? Primeiro vamos entender o processo dos Purushavataras. Então, Krishna, pela misericórdia das almas condicionadas, através da segunda expansão do seu Chaturvyuha, né? Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna, Aniruddha, ele se transforma, ele se encarna numa categoria de encarnação chamada de Purusha Avatar. Os Purushas Avataras são expansões que vêm a partir de Sankarsana, tá? E Sankarsana se torna Mahavishnu. E aí a expansão de Sankarsana é Aniruddha. Desculpa, é Pradyumna. E Pradyumna se torna Karanodakshai. Desculpe, Garbhodakshai. E aí a sua expansão, a expansão como Aniruddha se torna Kshirodakshai Vishnu. Então é dito que Kshirodakshai Vishnu é a fonte dos avataras dentro que aparecem nesse mundo material. Tá? Então, e Kshirodakshai Vishnu se torna o Paramatma dentro do coração de todas as entidades vivas, de todas as almas nesse mundo material. Mahavishnu é o Paramatma do universo, de toda a manifestação material, Ekapada Vibhuti, de 1/4 da energia de Krishna, que é o mundo material. Então Mahavishnu, ou Karana Dakshai Vishnu, se torna a super-alma desse aspecto da criação material inteira. E aí, quando Paramatma, Mahavishnu, primeiro Paramatma, né? Com seu olhar, Saikshata, cria o mundo material, manifesta esse olhar que se torna o fator tempo. Todos os elementos materiais, esses elementos materiais se agregam e formam os universos, como ovos dourados, Hiranyagarbha. E aí, portanto, o Senhor Vishnu entra dentro de cada Hiranyagarbha. Então, é dito que Hiranyagarbha, às vezes, se refere àquele que nasceu no embrião dourado, que é Brahma. Às vezes Brahma é chamado de Hiranyagarbha. Mas o Senhor Vishnu, na sua forma como Garbhodakshai Vishnu, Garbha, Hiranyagarbha, também é chamado de o próprio Hiranyagarbha. Ele é personificação da fonte desse ovo dourado. A palavra Hiranyagarbha significa isso. O ventre, o útero dourado.
tá? Então esse Hiranyagarbha é Garbha Udakashai Vishnu. É aquele do seu umbigo nasce uma flor de lótus, onde nasce o Senhor Brahma. Então Hiranyagarbha é o filho. Então Brahma é o filho de Hiranyagarbha, e portanto ele é chamado o Hiranyagarbha, assim como diz o filho tem o nome do pai, porque ele nasceu ele nasceu dentro desse ovo dourado, Hiranyagarbha. Então esse é Brahma. Agora aquele que cria-se, que se torna a alma, o Paramatma deste universo como um todo. E ele é dito que ele é o Paramatma de Brahma. Então é este Hiranyagarbha que é adorado por Brahma. Então Brahma adora esta forma de Vishnu como Hiranyagarbha, que é o seu pai, que é o seu guru, que instrui, que ilumina. Então, portanto, agora vamos ver. Por que está dito aqui que aqueles que adoram Hiranyagarbha não alcançam libertação na forma de Jiva Mukta? Porque é unicamente quando a pessoa se desenvolve uma relação com aquela forma de Deus que encarna neste mundo material, no humor do mundo espiritual, e já desenvolve uma relação tanto com Vishnu, ela pode alcançar Vaikunta, Jiva Mukta, ou pode alcançar Vraja, se ela adora Krishna. Mas aqueles que adoram ainda o aspecto de Garbhodakshai Vishnu, que é a divindade de Brahma, eles têm que ficar junto com Brahma. Eles não vão... Assim, o discípulo, ele acompanha o Guru. Então, todas essas almas que se elevaram pelo caminho de Mahaloka, Janaloka, Tapaloka, Janaloka, Tapaloka e Satyaloka, elas estão vinculadas ainda a se libertar junto com o seu Guru, com Brahma. Então, Brahma é aquele. Então, o caminho dos Devayanas, ele não permite você alcançar Jiva Mukta. Você pode alcançar Jiva Mukta adorando o Senhor Vishnu de Vaikunta ou Krishna de Vrindavana. E, portanto, mesmo nessa vida, alcançar a dimensão de Vaikunta ou de Vrindavana nessa condição pela misericórdia. Mas este canal é o canal das expansões plenárias de Krishna que aparece nesse mundo material através de Kshirodakshai Vishnu. Kshirodakshai Vishnu é o Vishnu, é um planeta Vaikunta dentro do mundo material. Então você pode alcançar essa relação com eles pela graça dessa manifestação que vem salvar a entidade viva. Agora, aqueles que estão vinculados ao Senhor Brahma, o caminho que o Senhor Brahma... Por isso que nós, seguidores de Chaitanya Mahaprabhu, apesar de estarmos vinculados a Brahma Madhva Sampradaya, a nossa sucessão discipular, que vem de Brahma, que passa por Madhva, não é aceita de acordo com a conclusão final de Madhvacharya por Chaitanya Mahaprabhu, que essa conclusão filosófica é chamada de Tattvavada, ou Dvaitavada. Porque Madhvacharya, ele prega esse caminho do Devayana. A pessoa, para alcançar o mundo espiritual, ela tem que seguir esse caminho dos Devas. Primeiro de Varnashram, ela tem que seguir o Varnashram corretamente. Aí quando ela nasce, pelo Varnashram, ela segue esse caminho e ele vai ter que ir até Brahmaloka, esperar lá o fim desse universo para ir para Vaikunta. Então significa, é exatamente isso, aqueles adoradores da expansão da personalidade de Deus
que é a deidade adorável de Brahma, vão alcançar o mesmo destino de Brahma. Por isso nós temos que ver que o discípulo, ele tem uma conexão com seu guru, ele segue o caminho de seu guru. Por isso que às vezes, quando nós, na nossa vida espiritual, o mestre espiritual às vezes restringe o discípulo de não se associar com outros Vaishnavas, outros grandes santos, porque cada mestre espiritual tem o seu humor com Krishna, e portanto, se você escolher o tal mestre espiritual, mesmo o Diksha, o Shiksha, como o seu principal, você vai seguir o humor deles. Então aqueles que seguem esse caminho estabelecido por Brahma, do Devayana, para chegar lá, vão ser liberados dentro do contexto de Brahma, que portanto essas pessoas são adoradores também da deidade de Brahma, que é Garbhodakashai Vishnu, que é exatamente essa adoração, tá? Dos planetas, ou melhor, essa adoração da expansão do Senhor, do Purusha Avatara, chamada Garbhodakashai Vishnu. Entende? Então agora, por exemplo, como se aplica, como está dito aqui no Significado de Srila Prabhupada, que existe que a palavra Parasya Chachintakaha, aqueles que são plenamente conscientes de Krishna. Então, esses que são plenamente conscientes de Krishna não passam por esse caminho com fases de espera, de fila. Não, eles furam a fila imediatamente. Krishna, da Diva Mukta para o devoto puro, que desenvolve a consciência de Krishna. Das pessoas que alcançam isso, como o Prabhupada fala, elas vão diretamente para o mundo espiritual, o planeta Vaikuntha ou Vrindavana. Agora, aqueles que adoram essa porção plenária, tá, de Garbhodakashai Vishnu, vão ficar nesse universo até que ele está dissolvido. Elas vão acompanhar, elas vão seguir, elas vão ser libertadas pelo seu guru, que é Brahma, que está lá. Então eles vão esperar, eles não vão na frente de seu guru. E, portanto, depois disso, elas entram lá no mundo espiritual. Então, dessa forma, nós podemos ver nesses versos, como foi explicado no verso da aula anterior, se descreveu o caminho, aqueles que seguem esse caminho dos Pitriana e aqueles outros que seguem o caminho do Devayana, dos deuses, tá? Então, portanto, é assim que nós podemos entender essa questão, né, de por que os adoradores, aqueles que são guiados pelo Senhor Brahma, nós podemos ver que claramente este mesmo humor, né, por exemplo, o próprio cristianismo, no cristianismo também, não se fala que a pessoa vai para o reino de Deus, ela vai para o reino do Cristo, não? Cristo vai salvá-la, vai levar ela à casa do Pai. Por isso nós podemos ver que há se nós fazemos uma análise assim, Srila Prabhupada não fala isso diretamente, mas se nós fazemos uma analogia, que como que o Senhor Brahma, que é o mestre, além de ser o criador deste universo particular, ele também é o Adiguru. Entende? As tradições Vaishnava, as Sampradayas vêm geralmente começando através de Brahma, que é o primeiro guru, apesar de haver outras Sampradayas, como a Kumara Sampradaya, como a Rudra Sampradaya, como a Lakshmi Sampradaya. Todas essas divindades, esses mestres que fundaram a Sampradaya, também vieram depois de Brahma, no processo da manifestação. O Senhor Brahma, ele é o mestre original. E é interessante, se nós analisamos, fazendo uma analogia entre esse processo de salvação que está explicado aqui, que aqueles que adoram o processo de Brahma não alcançam de imediato, mas sim, vão ter que nascer no planeta de Brahma e esperar ele ali. E Brahma garante que essas pessoas salvam.
Então, com isso, nós podemos ver essa analogia em por exemplo, no cristianismo. Podemos ver que o cristianismo vem nos salvar. Ele vem pela graça de Jesus, né, que é a manifestação do Cristo, o princípio salvador de Deus. É dito que Deus é inacessível dentro do cristianismo, e ele se torna acessível através da personalidade de Jesus. Então Jesus também é interessante ver que nas teologias cristãs, né, Jesus é identificado com o verbo, como o mestre original, e o salvador. Portanto, o Senhor Brahma tem uma conexão muito parecida, e por isso que ele vem. Por exemplo, se nós analisamos, agora fazendo por provas circunstanciais, talvez não afirmação direta de Srila Prabhupada, mas por provas circunstanciais, se nós podemos refletir, o Senhor Brahma encarna nesse mundo material também, como na Lila de Chaitanya Mahaprabhu. Ele veio na forma de quem? Haridas Thakur. Haridas Thakur é claramente escrito como a encarnação do Senhor Brahma. E no segundo canto do Srimad Bhagavatam, quando se descreve Brahmaloka, né, diz que Brahmaloka é um lugar muito especial, que lá não há miséria, não há sofrimento, e também não há nem a morte, porque ninguém morre lá. As pessoas que alcançaram Brahmaloka, elas vão esperar o fim da vida de Brahma, no fim desse universo, para serem transferidos ao mundo espiritual. Então, portanto, lá não acontece a morte, né, e nem as doenças, e não há sofrimento. E o único sofrimento que existe em Brahmaloka é o sofrimento de ver as almas sofrerem no mundo material. Então, essa compaixão que se manifestou na personalidade de Jesus, que deu sua vida, também se manifestou na encarnação de Brahma como Haridas Thakur. Haridas Thakur, se nós analisamos, é uma analogia muito grande entre a vida de Jesus, que é a encarnação do Cristo, com de Haridas Thakur. Haridas Thakur também foi morto, e ele também ressuscitou várias vezes. O Senhor Jesus ressuscitou uma vez, e Haridas Thakur, quando ele era morto nos mercados pelos muçulmanos, ele era jogado no mar, mas ele ressuscitava também. E ele também e quando Srila Prabhupada fala sobre ele, ele dá o exemplo de Jesus também, da compaixão. Então, portanto, esta personalidade, que é o mestre, ele, pela graça do mestre espiritual, mesmo os discípulos mais desqualificados podem ser liberados pela graça de Cristo. Por isso que é dito que a pessoa pode desenvolver amor por Deus, alcançar a perfeição. Existem 3 tipos de siddhas. Os nitya siddhas, os eternamente liberados, que nunca se liberaram e, portanto, não alcançaram a perfeição, porque foram sempre perfeitos. O nitya siddha. Os sadhana siddha, aqueles que pela prática das regras, a abhyasa, eles se purificaram e alcançaram amor por Deus. E os Kripa Siddha, aqueles que desenvolveram amor puro por Krishna, pela misericórdia do devoto puro. Mas Srila Rupa Goswami, no seu Bhakti Rasamrita Sindhu, também explica que mesmo o Sadhana Siddha, ele precisa de Kripa. Não basta o Sadhana. O Sadhana nos qualifica e nos atrai, e mostra a nossa determinação, o nosso desejo. Esse é o valor do sadhana, de nos purificar. Mas mesmo a purificação, sem a misericórdia de Krishna, você pode se purificar, tudo bem. Se purificou, não volta mais ao mundo material, mas você precisa de Kripa. Porque o Kripa é aquele que abre a porta do mundo espiritual. Não adianta sair do mundo material, mas você tem que ter um pistolão, você tem que ter alguém que vai deixar você entrar no mundo espiritual, tem alguém que vai apresentar você a Krishna. Esse é o devoto puro de Krishna, esse é o mestre. Então, sem o mestre espiritual, sem os devotos, não há possibilidade de se entrar em Vraja, no mundo de Krishna, no mundo espiritual, não há. Então, portanto, os
esse caso aqui, que estamos falando aqui sobre uma maneira de se libertar pela graça dessas energias de uma personalidade tão elevada como o Senhor Brahma. Então, portanto, e é interessante que Madhvacharya, na sua teologia, que eu estava falando, que Chaitanya Mahaprabhu não aceitou porque ela não inclui Jiva Mukta. Madhvacharya não dá espaço para o caso do Jiva Mukta. Ele advoga este caminho aqui de adoração de Hiranyagarbha, de adoração do Senhor Vishnu, que está relacionado com o Senhor Brahma. Então, o Senhor Vishnu que é adorado por aqueles que estão em Brahma Loka. É bem diferente. Porque a forma de Krishna que vai nos dar Jiva Mukta são as encarnações de Krishna, que vem para libertar esse mundo material, para criar esse mundo material. É a posição de Garbhodakshaya Vishnu. Agora, manter esse mundo material, entende? Nós podemos ver que essa encarnação de Garbhodakshaya Vishnu, ela cria esse mundo material. E, portanto, ele mantém a estrutura do Dharma nesse mundo material. E, portanto, enquanto ele está exercendo a sua função, a pessoa não sai. Entende? Está ali. Agora, Kshiradakshaya Vishnu já se manifesta essa misericórdia dos avataras, que vem resgatar as almas do mundo material. O Senhor Garbhodakshaya Vishnu, ele não está preocupado em resgatar ninguém, ele está mantendo o Dharma. Então, se você agiu no humor de Brahma e de todos os semideus, viveu de acordo com o Dharma direitinho, ele elevou-se como Madhvacharya fala, elevando-se através do Varnashram Dharma. Se você está no Dharma, você alcança o mérito de poder se libertar no fim do universo apenas. Agora, aqueles que se abrigam na energia de Kshiradakshaya Vishnu, que se manifesta também como mestre espiritual, entende? Na forma das encarnações de Krishna para poder atrair, de libertar a entidade viva nesse mundo material. Entende? Por isso que Srila Prabhupada fala, né, que aquelas pessoas que untaram nessa vida, Premanjananchurita, o Brahma Samhita explica, né, com a polpa de amor por Krishna, Santas, elas sempre, Hridaya, o Shanta, esses liberados, eles sempre veem Krishna no seu... Eles já estão liberados em vidas. E, portanto, para eles não estão interessados nesse caminho do Devayana. O caminho do Devayana é para aqueles que ainda estão adorando Deus nessa forma de Garbhodakshaya Vishnu, que é o humor exatamente de Brahma, tá? Que é o adorador de Garbhodakshaya Vishnu. Então, com isso, nós podemos ver que acho que deu para entender claramente sobre essa questão dos caminhos. Entende? Para entender este verso, quando ele fala exatamente que os adoradores dessa expansão de Hiranyagarbha, elas ficam nesse mundo material até o fim, até que o Senhor Brahma morre. Então, talvez com isso seja mais entendido. Então, acho que eu vou encerrar por aqui agora a exposição da minha aula. Vamos poder abrir agora as perguntas, talvez. Espero que o pessoal tenha... Hoje a aula é bem provocadora, né? Tenham feito perguntas, como comentário. Eu vou agora ver quem são os presentes na nossa aula. Então, gostaria de primeiro agradecer a participação aqui no chat do Otávio Daniel, Maria, né? Hare Krishna, da Bhaktinval, Prabhyoma Prabhu, que por sua graça a gente pode sempre estar dando essa aula aqui. Para mim é tão dedicado para que todos os dias vocês possam ter essa nossa aula do Srimad Bhagavatam. Haribo Prabhu, obrigado. Luiz Rocha Goulart, Sanatana Dharma Prabhu, Mataji Adilila Devidasi, Alexandre Lima, tá? Quem mais aqui? Hoje temos poucas pessoas. Mataji Sundarang Devidasi, Jai Mataji. Já falei o Marcelo Guimarães. Tá. Então vamos lá, vamos ver agora as perguntas. Tá? Então aproveite quem está aqui no chat,
se inscrevam com suas perguntas para que a gente possa enriquecer a nossa aula, tá bom? Então, deixa eu ver. A primeira pergunta vem aqui, ou colocação, de Parabioma Prabhu. Pergunta aqui, por favor, explique quem é Hiranyagarbha. Eu acredito que na minha exposição eu já expliquei que Hiranyagarbha pode se referir tanto ao Senhor Brahma, aquele que nasceu no Hiranyagarbha, no ovo dourado, que é o universo material, ou pode ser também Garbo Udakashai Vishnu, é aquele de cujo umbigo surgiu o ovo dourado, a fonte desses ovos dourados. Na verdade, tá? Aquele que nasce, não digo que nasceu dentro, que tanto Brahma como o senhor Garbhodakashayi nasceram dentro do ovo dourado. Na verdade, o ovo dourado ele não é produzido por Garbhodakashayi Vishnu, é produzido por Karanodakashayi Vishnu, que é Narayana. Então, Karanodakashayi Vishnu, com o seu olhar, produz os ovos dourados, que são os conglomerados dos elementos materiais que formam o ovo dourado, que é cada universo em particular. Então, Hiranyagarbha é Garba Udakashai Vishnu, tá? Aquele que está deitado no oceano de Garba, o oceano que existe dentro do ventre dourado. É assim como nós podemos ver que a mulher ela tem um ventre, tá? O útero dela que está ali, o ventre, e dentro do ventre o embrião nasce. E ele está ali também no oceanozinho, né? Macro, Yatapinde, Tata, Brahmande, assim como tem no macro, tem no micro. Então no microcosmo do Hiranyagarbha, da mulher, né, que é o seu ventre, né? Também tem o oceano ali, que é o líquido amniótico, que o bebê não tá dentro do ventre deitado num oceanozinho. Então o senhor Garbhodakashayi Vishnu também pode ser considerado como deitado no oceano de Garba, né? Então por isso que é chamado também Hiranyagarbha, aquele que está deitado dentro do oceano. E o senhor Brahma, porque o senhor Brahma nasceu de Hiranyagarbha, tá? Ele também é chamado às vezes de Hiranyagarbha, tá? Nós vamos ver o contexto para saber qual o Hiranyagarbha está se referindo, tá bem? Então vamos ver a próxima pergunta, eu acho que respondeu. Então, agora a pergunta que ele fez, eu acho que eu também respondi na minha aula, durante a minha exposição. E quem são aqueles que adoram Hiranyagarbha? São aqueles que chegaram até Brahma Loka através do caminho do Devayana, né? E portanto a libertação deles está condicionada ao Senhor Brahma. Então ele segue o serviço, o processo, o sadhana que Brahma segue, tá? E portanto Brahma é o adorador. Por isso é dito que os Purushatraya, os 3 Purushas, são chamados de Paramatma, 3 aspectos de Paramatma. Então Karanodakashayi Vishnu é o Paramatma de todo o universo, de todos os universos materiais. Garbhodakashayi Vishnu é o Paramatma de Brahma, no coração de Brahma, porque é ele que instrui Brahma, revela para ele o verbo, os Vedas, e aí o Senhor Brahma pode criar o universo material. Então, portanto, quem programa o Senhor Brahma, que é o guru do Senhor Brahma, é Garbhodakashayi Vishnu, que, portanto, o Senhor Brahma é o adorador do Garbhodakashayi Vishnu. E todos aqueles que estão seguindo, que seguiram esse caminho estabelecido por Senhor Brahma, que é bem ensinado na Brahma Sampradaya, Tattvavarti, como estava falando, Chaitanya Mahaprabhu não aceitou. Por isso que ele fez um adendo à nossa Sampradaya. Nossa Sampradaya não é apenas Brahma Madhva Sampradaya, é Brahmana Madhva Gaudiya Sampradaya. Gaudiya significa Chaitanya. Então Chaitanya, ele deu o mas, porque Chaitanya, na verdade, o que ele fez? Como Chaitanya Mahaprabhu é a encarnação de Krishna para esta era, que vendeu o Dharma desta era. Então mesmo o conhecimento desta era, mesmo os Vedas desta era, é dado por Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu. Assim como os Vedas, nós temos o Shruti.
aquele que foi ouvido, Parishad, Brahmana, Arenaka, os Samhita, os 4 Vedas, esse é o nosso Shruti. E em Kali Yuga, Vyasadeva, ele deu uma versão dos Vedas Shruti na forma de Smriti, aquilo que é para ser lembrado. Você explica melhor os Vedas de uma forma acessível para Kali Yuga, para todos, mesmo as mulheres, Vaixas, Shudras, todas as pessoas independentes, elas não precisam ser apenas Brahmanas para poder entender os Vedas. Porque os Vedas só podem ser estudados pelos Brahmanas, aqueles que são para os Dvidyas, melhor dizer, não apenas os Brahmanas, mas aqueles que são iniciados, que recebem o mantra Gayatri. Elas podem estudar estes Shrutis. Agora os outros que não têm essa qualificação, pela misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu, veio depois, mas pela misericórdia de Vyasadeva, eles poderiam estudar o conhecimento védico explicado pelos Smritis, pelos Smritis, Puranas, Aryanakas, os Agamas, etc. Mas Chaitanya Mahaprabhu, ele nos deu o Veda ponto 3. O Senhor Brahma deu Vedas ponto 1 para o brahmanismo. Vyasadeva nos deu os Vedas ponto 2, que são os Smritis, que dá acesso a todo o conhecimento. Agora Chaitanya Mahaprabhu, ele já veio trazer Veda ponto 3. Então esse Veda ponto 3, ele já torna acessível. Então o Shruti, a escritura principal para Chaitanya Mahaprabhu, no seu Veda ponto 3, é o Srimad Bhagavatam, a nata. Portanto, os nossos Shruti, a escritura primária de todos os seguidores de Chaitanya Mahaprabhu, é o Srimad Bhagavatam. E agora também existem os Smritis, como Chaitanya Mahaprabhu fala para Sanatana Goswami: escreva Rasas Smriti Shastra. Então as escrituras que os Goswamis, Rupa Goswami, os 6 Goswami, os Acharyas que seguiram a linha de Chaitanya Mahaprabhu, elas são os nossos Smritis. Por isso que as escrituras novas, escritas por Chaitanya Mahaprabhu, Haribhakti, pelos seguidores, pelos Goswamis e outros Acharyas que vieram, elas também são escrituras. Mas são escrituras dentro da manifestação do Yuga Dharma. Chaitanya Mahaprabhu, ele trouxe um Veda diferente, um Veda que, portanto, mesmo que não tem essa restrição, e portanto todos podem ter acesso, não só aos Smriti, como no Veda ponto 2, mas também podem ter acesso a todos, ao Shruti. Mas só que o Shruti de Chaitanya Mahaprabhu não é Veda e Upanishad apenas, é baseado, mas é o nosso Srimad Bhagavatam. Então, portanto, Chaitanya Mahaprabhu nos trouxe uma nova formatação da revelação acessível nesta era de Kali Yuga para aquelas pessoas mais caídas, que não têm tanta condição como aqueles que nasceram em eras anteriores e, portanto, podiam ter um acesso mais fácil ao Veda ponto 1, ou mesmo depois do Veda ponto 1. Então, Chaitanya Mahaprabhu, ele é especial e, portanto, ele nos dá Jiva Mukta por aqueles que podem desenvolver um amor puro por Krishna, Prema, Bhava, seguindo aos passos de seus associados eternos, que também estabelecem esse caminho perfeito. Tá claro? Eu acho que... Agora, o Pararda é uma divisão dos 2 momentos da vida de Brahma. Tá? Parece que o Pararda, essa terminologia, ele vai descrever exatamente as 2 fases da vida de Brahma, tá? Existe uma numeração dentro do conceito. Deixa eu dar uma olhada, só vendo aqui rapidinho.
tecnicamente, como o Parabion fez uma pergunta, tá? Então eu só quero ver aqui agora como que dentro da... Por exemplo, o Prabhupada explica, né, que existem dois tipos de aniquilação, entende? Mas uma aniquilação tem a ver com o dia de Brahma, não tem nada a ver com duas fases da vida de Irama. Então, aí fala aqui, aqui Pararda. Então, literalmente a palavra parada significa metade, duas metades da vida de Brahma, né? Tá. Porque na verdade o dia de Brahma ele é, por exemplo, ou seja, são são alguns. A palavra, de acordo com o dicionário sânscrito, pode significar o maior número que existe, mais de 10 bilhões. Então significa quando você então, de acordo com os Vedas, né, os Puranas, na verdade, diz que 50 anos é considerado um Parada. Parada significa duas fases. Então, 50 anos da vida de Brahma e depois os 50 anos, Brahma vive exatamente 100 anos. 50 anos é um Parada. Tá? É uma numeração na classificação de 50 anos. Tá? Então, é dito que esse Brahma agora ele tá no fim do primeiro Parabda. Ainda Brahma tem um Parabda de vida. Ele tem mais de 50, ele está na meia idade. Não? Então, portanto, no universo ele vai ser aniquilado só ainda o mesmo tempo que ele existiu até agora. Ele vai existir ainda mais outro Parabda. Então, o Parabda, na verdade, acho que com isso eu respondi a pergunta do Parabioma, né? O que é um Parabda? Parabda é um período mais ou menos de 50 anos. E aqui no caso seria 50 anos da vida de Brahma. Tá? Então vamos lá. Vamos ver agora. Também agradecer a presença de Atmaramadasa Prabhu, também que está participando da aula. Tá. Então Parabioma Prabhu, ele faz uma colocação aqui, de que eu vi na Índia, no templo de Rameshwara, que eles adoram uma deidade de Vishnu deitado em Shesha Naga. Exatamente. É a deidade de Garbhodakshai Vishnu, tá? Então por isso que os seguidores de Ramanuja também, que adoram Vishnu, eles seguem esse caminho parecido com o caminho que Brahma ensina no Vaishnava. Então esse Vaishnavismo geralmente é um Vaishnavismo que não considera que o Senhor Krishna é Bhagavan, Krishnastu Bhagavan Swayam, que ele é a fonte das outras inspirações. Eles consideram que Krishna, esses Vaishnavas que tem Vishnu como a deidade suprema, consideram que Krishna é uma encarnação de Vishnu. Eles não têm essa visão que Chaitanya Mahaprabhu nos deu desse mistério da posição suprema de Krishna. Krishnastu Bhagavan Swayam. Todas as expansões são expansões plenárias ou parte da expansão plenária, mas Krishna não é uma expansão plenária. Ele é a própria fonte de todas essas encarnações. Tá? Então agora Prabhu Sanatana Dharma fez também uma Brahma, Parabrahma Prabhu também fez uma correção da ordem, né? Mahaloka, Tapaloka, Janaloka, Satyaloka, tá? Tapaloka, Janaloka é antes de Brahmaloka, tá certo. Então, Prabhu Sanatana Dharma faz uma colocação. Haridas disse aos guardas: Senhor, não impute para eles essa ofensa. Jesus repetiu o seu mesmo algozes. Pai, perdoai esses guardas, não sabem o que estão fazendo. Sim, há uma relação. Na minha própria realização, eu acredito que o senhor
Jesus Cristo é um Shaktavesha, ele dotado de poder do Senhor Supremo. E ele é uma encarnação do Senhor Brahma, assim como Haridas Thakur. Tá? Por isso que há um humor, a mesma misericórdia, a mesma compaixão, e há uma similaridade muito grande, se você vê. Infelizmente, Srila Prabhupada não nos fala sobre isso para que isso possa ser confirmado, né? Mas por analogia, assim, por provas circunstanciais, é realmente bem claro que se você estuda na Escritura, dá para entender realmente que o Senhor Brahma encarnou como para nos salvar os mais caídos, como está dito no Bhavishya Purana, né, que o Filho de Deus ele iria nascer de uma virgem para ensinar o Dharma para os Melechas, Melecha Dharma Prachar, ele fala assim. Ele diz que Ishvara Putra Kanyasuta. Ele ia em Kali Yuga, né? Em Kali Yuga ele ensinaria exatamente isso daí. Então há uma relação muito grande. Então Mataji Sundarang Devidasa está falando assim, quando Nimai era um bebê, estava deitado no chão e uma serpente se enrolou no seu corpo. Ele era Sheshanaka com toda certeza. Mas não é qualquer serpente que pode se enrolar no corpo do Senhor Vishnu. O Senhor Vishnu só deita nessa serpente de Sheshanaka. Certamente, muito boa colocação. Gostei dessa. Agora o Marcelo Magalhães faz uma pergunta: como podemos melhorar a qualidade de nosso serviço devocional? Simples, na associação com os devotos. Srila Prabhupada fala que nós fundamos essa sociedade internacional da consciência de Krishna para que as pessoas possam se ocupar no serviço devocional na associação com os devotos. Porque se uma pessoa pensa que pode executar o serviço devocional fora da associação dos devotos, ela está vendo uma grande alucinação. Porque fora da associação dos devotos, o serviço devocional nunca fica distinto da atividade materialista. Então, se nós queremos melhorar nossa qualidade, temos que melhorar a qualidade de nossa associação. Sadhu Sangha, Lava Mata Sadhu Sangha Sarva Siddhi Roy. A coisa mais importante neste mundo é buscar a associação com os devotos. Porque é nessa associação dos devotos que nós nos ocupamos do serviço devocional autorizado. E sem estar executando o serviço devocional de uma forma genuína, autorizada, madura, não há purificação. Não há Narta Nivriti. E se nós não estamos nos purificando, nós não nos ficamos, a nossa vida espiritual não se estabelece como um fator irrevogável. E sem isso acontecer, não vai haver a Sakti. Não vamos nos atrair ao espírito, não vamos desenvolver aquele parandristuá, aquele prazer superior, ele apego a Krishna Sakti. Tá? Não vamos desenvolver ruchi, e sem ruchi, sem gosto na vida espiritual, nós ainda ficamos apegados ao mundo material. Por que nós por que nós renunciamos a esse mundo material? Por que renunciar ao mundo material é importante? Porque está dito, né? Mesmo na Bhagavad Gita diz, né, que Vishayavini Vartante Niraharatya Dehi Naha. Uma pessoa não adianta reprimir esse mundo material. Entende? Ela tem que desenvolver um gosto superior, porque aquele que meramente reprime, Karmendriyani Shamyamya Yaste Manasai Smaran, aquele que reprime, mas o gosto ainda fica na mente, o desejo material ainda fica na mente, e a Aste Manasai Smaran, ela fica presa na sua mente. Mas agora, Indriyartan Vimudata, essa pessoa que faz isso, ele está se enganando. Ele é um Mityachara. A palavra Bhagavad Gita fala no verso 6 do capítulo 3. Mityachara significa um farsante, um hipócrita. Então nós não podemos. Então, se a pessoa está querendo ter um serviço devocional, melhorar a qualidade do serviço devocional, mude a qualidade da associação.
Procure, seja exigente de associar-se só com devotos puros. Se você não consegue achar, está ali, abre a associação com o devoto mais puro, que é Srila Prabhupada. A associação não é apenas física, não é apenas vapu, ela é vani. Como está dito, que a associação com os devotos é a coisa mais valiosa, mesmo uma fração de segundo, lava matra sadhusanga, uma fração de segundo que você associa com o devoto, aquilo dá perfeição. Então não é intensidade, é qualidade da associação. Entende? Então se nós estamos nos associando com as mensagens de Srila Prabhupada, com instruções de Srila Prabhupada, estamos sempre com a melhor associação e, portanto, o nosso serviço devocional sempre vai ser de melhor qualidade. Então, é nessa associação dele que a pessoa pode alcançar a perfeição, que ela pode aprimorar o serviço devocional. Então, podemos ver que um devoto sério, ele está sempre abrigado nos livros de Srila Prabhupada, ele sempre está estudando a filosofia e no livro de Srila Prabhupada, e abrigado naqueles mestres, naqueles devotos sérios, que são fiéis seguidores de Srila Prabhupada e que nós aceitamos como nossos gurus instrutores, como nossos gurus iniciadores. Então isso é boa associação. A associação sadhusanga não é ir à festa de domingo e ficar prachalpando. Isso não é associação com os devotos. Isso não é associação. Quase nunca nos associamos, e quando nos associamos vamos lá ver qual é a última fofoca do dia. Isso não é sadhusanga. Então se nós queremos melhorar a qualidade do nosso serviço devocional, só é possível melhorando a qualidade da nossa associação com devotos cada vez mais sérios, mais avançados, mais inspiradores, tá? Vamos ver agora Sanatana Dharma Prabhu. Deixa eu ver aqui. Fala: quando identificamos essas coincidências de algumas cenas em outras religiões, seria o próprio Senhor refazendo a sua lila. Em outros contextos, as religiões recontam histórias que podem acontecer, como quem escreve um romance. Certamente que não, Prabhu. Prabhu Sanatana Dharma. A Krishna Katha é outro tipo de literatura. Entende? A literatura, entende? Fala assim, entende? Podemos ver que as religiões, elas apresentam princípios arquetípicos dentro dos contextos históricos, os horizontes linguísticos, etc., que dão uma coloração, mas quem vê através da entrelinha, como está dito no cristianismo, né? A palavra mata, o espírito vivifica. Isso também está explicado no Brahma Samhita. Vedeshu durlabam adurlabam atma bhakto. Então aquilo que não pode ser descrito nas escrituras é descrito nas escrituras. E aquilo que é descrito nas escrituras não pode ser compreendido se não for através da alma pura. Yasyadeve para bhaktir, jatadevi tata gurotasyati katitahi artha, prakashanti mahatmanaha. Somente aquelas almas que têm fé inabalável em Deus, não tem dúvida da posição de Krishna, e que tem o mesmo grau no Guru, o mesmo grau de fé no Guru, a ela, unicamente a ela, que todo o mistério do conhecimento védico é revelado no coração, Atma Bhakto. Então podemos ver que Krishna, ele está ali, vendo o seu comportamento, vendo a sua fé, como você se comporta em relação à sua revelação, em relação às deidades, em relação às escrituras, em relação ao seu representante. E se ele vê que a sua atitude é correta, aí ele, no coração, te ilumina. Por isso que isso é a realização espiritual. A realização espiritual não tem nada a ver com decorar mantras, fazer Bhakti Shastra, Bhakti Vaibhava, Bhakti Vedanta, Bhakti... Tudo isso é muito importante no estudo, mas isso não dá realização. A realização vem de Vijnana. Vijnana torna possível este Jnana, mesmo apesar deste Jnana ser baseado na revelação. Mas
a revelação ela é paradoxal. Ela não pode ser compreendida meramente pela razão. Por isso a nossa filosofia da consciência de Krishna, filosofia de Chaitanya Mahaprabhu, a Chintya Beda Beda, não é apenas uma conclusão filosófica. Tem alguns devotos que têm uma tendência muito filosófica e eles têm uma aversão à palavra mística. Então, quando eu digo mística, não no sentido pejorativo, místico no sentido que Chaitanya disse achintya, inconcebível pela razão, mas Krishna revela, Krishna Savasyachaham Hridi Samridito Smriti Gyanagapohanancha Vedasta Sarvaham Aham Eva Vedyo Vedanta Kriti Vedavidevachaham. Eu estou sentado no coração de todos, é do meu conhecimento. De mim vem o conhecimento, de mim vem o esquecimento, de mim vem a lembrança. Eu sou aquele que revelou os Vedas, e eu sou a conclusão dos Vedas. Quer dizer, você estudar os Vedas, mas você não entender a conclusão dos Vedas. E essa conclusão é de Krishna. Então é importante que nós possamos entender que a consciência de Krishna depende muito da graça. Krishna quer ver, nossa qualificação é láulia, nosso desejo, mesmo, temos que ter a humildade. Por isso que um devoto é humilde, ele entende a sua condição desamparada e se abriga em Krishna, se rende a Krishna. E se ele, como Srila Rupa Goswami, Srila Sanatana Goswami fala no Bhakti Rasamrita Sindhu, do Hari Bhakti Vilasa, desculpe, eu errei de escritura, ele Anukulyasya Sankalpa, aceitar tudo que é favorável. Pratikulasya Varjana, rejeitar tudo que é desfavorável. Rakshishyati iti vishwa, pensar assim. Iti vishwato, Krishna é o meu protetor. Goptitre-varana, e aceitar Krishna como protetor. Aí a pessoa pode chegar Atmanikshepa. Ela pode render-se completamente. Mas não parou aí. A prova de que você chegou em Atma Nikshepa, que você chegou em Sharanagati, você está rendido, é o que vem depois. Karpanya. Humildade. Então, portanto, a humildade é um sintoma de quem já se rendeu. Um devoto avançadíssimo, rendido, se ele não é humilde, alguma coisa está errada. Porque a humildade é a cereja do bolo da rendição. Uma pessoa não pode ser rendida se ela ainda é arrogante, se ela ainda é prepotente. Maya pegou ela na esquina. A pessoa se rejeitou. Maya é sério, puro, perfeito, puro. Mas ele ainda está muito preocupado com prestígio, fama e adoração de ser um bom devoto, um melhor devoto. Isso não é. E, portanto, Krishna, ele está aí testando no nosso coração, vendo a nossa atitude. Então, portanto, humildade verdadeira é essa. Humildade não é baixa estima. Não. Eu lembro uma vez uma devota me criticou, falando: você louca, que fica pregando esse negócio de humildade, isso é perigoso porque faz os devotos ficarem sucessivos a serem explorados. Explorado é diferente. Quem não se humilda perante Krishna é humilhado por Maya. Aí sim, essa humildade de ser humilhado que nós não devemos aceitar. Nós devemos aceitar a humildade de entendermos que não somos nada perante Krishna. A nossa perfeição está em assumir a nossa imperfeição aos pés do ser perfeito. Isso é a consciência de Krishna. Haribol. Vamos ver se tem mais outra pergunta. Tá aqui. Certo. Acho que todas as perguntas já foram respondidas. Obrigado pela participação de todos os alunos, de todos os ouvintes, desculpe, especialmente
para Bioma Prabhu, né, os devotos que fizeram a pergunta aqui pelo tempo da School Rio, Mataji Sundarang, todos vocês que estão participando, participam sempre e todas as glórias Shila Prabhupada. Até uma outra oportunidade. Hare Krishna.